Pode ser muito difícil conversar com um alcoolista sobre o consumo de álcool. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que pode estar te atrapalhando e sobre como resolver isso. É muito comum que o alcoolista, ao ser abordado, evite falar sobre o consumo de álcool. Mas quando existe um elefante na sala, é importante falar sobre ele. Porque é compreensível que estejam acontecendo muitos problemas por conta do álcool na sua casa. E que seja necessário falar sobre isso. Porque dificilmente as coisas vão se resolver automaticamente. Então faz todo sentido que você se preocupe em falar sobre esse assunto com o alcoolista, para que vocês possam se entender e para que ele possa de fato até perceber que está agindo de uma forma que é destrutiva. O problema é que muitas vezes que a família ou que as pessoas próximas buscam falar sobre esse assunto, a pessoa acaba agindo com muita resistência, acaba não dando abertura para falar sobre o assunto, acaba até virando um conflito, em que um fica argumentando que deve parar de beber e o outro fica argumentando que o álcool faz bem. Isso torna tudo muito difícil, muito conflituoso, pode até gerar uma tensão muito grande só da ideia de pensar, só de pensar que precisa conversar sobre esse assunto. Não só para você, mas o alcoolista também. Pode ser que ele já fique se preparando para se defender toda vez que alguém toque nesse assunto. Porque ao longo do tempo, muitas vezes quem vai falar sobre esse assunto com o alcoolista costuma falar de uma maneira tão carregada, de uma maneira tão pesada e crítica, que torna tudo mais difícil e faz com que o alcoolista acabe também levantando a guarda, nessa postura de resistir ao que falam para ele, a ter que defender sempre uma ideia. Só que se a gente quer poder se entender num relacionamento, é importante que o diálogo seja aberto, em que as pessoas possam falar e ser ouvidas, dos dois lados. Porque muitas vezes quem vai conversar com o alcoolista fica tão ansioso e tão preocupado em resolver aquele problema que acaba pulando a etapa de conversar de fato com a pessoa. Passa a querer exigir que o outro mude e esquece, muitas vezes, a importância de manter a comunicação positiva e o relacionamento aberto para que se consiga construir uma postura colaborativa. Porque se a cada vez que alguém vai falar com o alcoolista sobre o consumo de álcool, isso seja feito de uma forma crítica, agressiva, é natural que da próxima vez seja cada vez mais difícil falar sobre esse assunto com ele. Dá para entender que você se sinta frustrado e que seja difícil muitas vezes manter a paciência para poder falar as coisas de uma forma mais tranquila e mais fácil para que a pessoa possa te ouvir. Só que é muito importante, se você tem a intenção de realmente ser ouvido e de que aquilo seja uma conversa em que a pessoa possa colaborar com você e dar atenção e importância ao que você está dizendo, é fundamental que você possa trabalhar para melhorar a forma com que você se comunica com essa pessoa. Isso nem sempre é tão fácil quanto parece, porque muitas vezes as pessoas acabam levando esse assunto como se fosse uma coisa muito superficial, que vai ser só uma frase que vai ser modificada, que vai ser só uma estratégia, ou talvez até uma técnica de persuasão ou de convencimento que vai fazer toda essa diferença. Eu recebi uma mensagem um tempo atrás de uma senhora. Ela estava tendo um problema com o filho dela que estava bebendo demais. Era um filho adulto, que tinha seus 30 e poucos anos. Ele era casado, tinha a própria casa, só que ele mantinha contato com essa mãe. Esse filho dela vinha bebendo demais, vinha tendo problemas com o consumo de álcool já há alguns anos. Ele bebia dias de semana, bebia pesado, às vezes acabava faltando emprego, e já tinha até algumas alterações em exames médicos, que mostravam que ele vinha realmente bebendo de uma forma muito pesada. Essa mãe, muito preocupada com esse filho, buscava tentar ajudar ele da melhor forma que ela podia. Nisso ela veio me pedir algumas orientações sobre como conversar com esse filho dela, como é que ela agia com ele. Era o seguinte: todas as vezes que ela percebia que existia algum sinal de que ele vinha bebendo, ela ficava muito ansiosa, muito preocupada. E era esses momentos que ela escolhia para falar com ele sobre o consumo de álcool. Então sempre quando ele saía para beber à noite, ela mandava mensagens para ele dizendo coisas como: meu filho, volta para casa, você tem que voltar para casa cedo, porque você tem que dormir cedo para trabalhar amanhã. É perigoso que você volte para casa tão tarde, é perigoso que você beba tanto. E o filho recebia sempre muito mal essas dicas, essas orientações dela. Ele sempre acabava resistindo. Em algumas ocasiões, inclusive, ele chegava a desligar o celular. E essa mãe ficava muito preocupada sem entender o que é que estava acontecendo de errado. E ela ficava muito surpresa porque ela não conseguia entender o porquê que ele não escutava ela. Se ela era mãe dele, se ela amava tanto ele, ela queria tanto o bem dele, por que é que ele não escutava o que ela tinha a dizer? Então, na visão dela, ela já não sabia mais o que fazer, porque ela achava que tinha feito tudo o que poderia ser feito e mesmo assim não adiantava nada. E o que eu estou querendo dizer com essa história?
é que muitas vezes a resistência que o outro vai ter para falar sobre o consumo de álcool é fruto, é consequência da forma com a qual as pessoas abordam esse assunto. Não só da forma, mas também do momento em que as pessoas escolhem para falar sobre esse assunto. Nesse exemplo, a mãe não estava conversando com ele sobre o consumo de álcool, ela não estava buscando um diálogo com ele, ela estava simplesmente cobrando ele, mandando nele, exigindo que ele cedesse às orientações dela. Imagine como é para uma pessoa já adulta e casada receber mensagens recorrentes da mãe mandando ele voltar para casa cedo, para que ele pare de beber, justamente naqueles momentos em que ele já começou a beber. É natural que seja difícil para ele ouvir a mãe, tanto pelos momentos em que a mãe escolhia para falar com ele, quanto pelas palavras e a forma que ela conversava com ele. Porque dava a entender uma postura de autoridade, em que a mãe sabia o que era melhor para ele e que ele não sabia. Então ele teria que, de alguma forma, admitir que ele estava errado. E justamente na hora que ela ia falar com ele não estava tão aberto, né? Ele estava lá, já tinha saído para beber, ele já tinha começado a beber. Então a abertura que ele daria para ela, para conversar sobre esse assunto, naturalmente seria menor. Tanto pelo momento em que ela escolhia, quanto pela forma que ela buscava falar com ele sobre isso. A cada vez que ela buscava começar a falar sobre esse assunto, ele já ficava preocupado. Poxa, de novo, lá vem minha mãe dizendo todas as coisas que ela tem para falar e querendo mandar em mim. E muitas vezes ele já sabia que não ia ouvir o que ela tinha a dizer. Isso é muito comum. Eu vejo muito isso acontecendo. As pessoas acham que estão indo conversar com um alcoolista sobre o consumo de álcool, mas no fim das contas elas só estão criticando, exigindo, palestrando sobre o que elas acham a respeito do consumo de álcool dele. E muitas vezes elas já começam a buscar essa conversa querendo provar que o outro está errado. E isso não é um diálogo, isso não é conversar. Quando você acusa alguém de algo, a única opção que ela vai ter é de ou se submeter ou a resistir e retaliar. Então o que era para ser uma conversa vira uma disputa, vira um conflito de quem está certo e quem está errado. E muitas vezes o que era para ser uma conversa acaba virando uma briga. Então você precisa se questionar se é ele que não gosta de falar sobre esse assunto ou se é você que está caindo numa dessas armadilhas de criticar, de exigir, de palestrar. Porque opinar e condenar, julgar o outro, não é uma conversa. Você não está abrindo para um diálogo. E essa é uma das armadilhas mais comuns que as pessoas caem ao lidar com um alcoolista. Você acha que ele é fechado, que ele não gosta de conversar sobre esse assunto, mas talvez você esteja agindo como essa mãe. E pode ser que você nunca tenha realmente iniciado algo como um diálogo. Outro exemplo desse raciocínio tem a ver com uma das perguntas mais comuns que eu recebo, que é a seguinte: Vitor, como eu faço para mostrar para ele que o álcool faz mal? Já até mostrei os seus vídeos para ele e não adiantou nada. Ele parece não se interessar no assunto. Aqui você percebe que o que a pessoa quer não é conversar, é dar uma palestra, porque ela acha que só porque ela está falando alguma coisa, o outro vai ter que escutar. Isso não é um diálogo, porque num diálogo uma pessoa fala o seu ponto de vista, mas também escuta o ponto de vista do outro. Porque quando uma pessoa me fala como eu faço para falar para ele que o álcool faz mal, ela não está buscando falar com ele, ela quer só ser ouvida. Ela não está interessada em ouvir o que ele tem para dizer, porque ela não está levando em consideração o ponto de vista do outro. Ou seja, ela não está dialogando com ele. E daí a pessoa me fala o seguinte, que ele não quer falar sobre o consumo de álcool, que ele não tem interesse em discutir essas questões, que ele é muito fechado, que ele não aceita o que dizem para ele. Quando na verdade ela não deu oportunidade para ele falar. O que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas acham que estão tentando falar, conversar com o alcoolista, mas que é extremamente comum que elas estejam apenas querendo ser ouvidas, criticar, palestrar, quando na verdade nem deram a oportunidade para que ele pudesse falar sobre o álcool. Porque pode ser que você esteja preocupada, achando que o que está faltando de fato é que ele possa compreender racionalmente o porquê que o álcool faz mal, e que a partir desse raciocínio simplesmente lógico, ele vai concluir que o álcool faz mal e vai parar de beber. Mas a decisão de beber ou não é muito mais emocional do que racional. Então esse tipo de estratégia só vai gerar mais resistência por parte dele. Porque quando as pessoas sentem que a própria liberdade está sendo diminuída ou ameaçada, a tendência que existe é que elas queiram defender essa liberdade de agir, mesmo quando elas estiverem erradas. Então é importante que você reflita se você realmente está convidando ele para um diálogo, se a forma com que você se expressa sobre o assunto dá espaço para que ele possa expressar o ponto de vista dele, ou se você acaba caindo na armadilha de sempre só querer que ele escute o seu ponto de vista.
O que vai fazer ele levar em consideração os seus argumentos é ter um diálogo aberto, porque no fim das contas, o que é mais importante é que ele tenha a oportunidade de falar e ser ouvido do que simplesmente receber informações. Porque quando ele tem a oportunidade de poder falar sem julgamento, sem já esperar que vai vir uma crítica, a tendência é que ele possa pensar, ele possa refletir mais sobre o assunto e repensar em relação aos comportamentos dele. E a partir daí, concluir que beber não está sendo tão interessante para ele e que há alternativas melhores para lidar com o problema. Os seres humanos têm uma resistência natural a aceitarem que estão errados. Porque aceitar que a gente está errado pode vir com muitas autocríticas que podem machucar a autoestima. É muito mais fácil concluirmos que estamos agindo de uma forma errada quando temos a oportunidade de falar sem sermos julgados e sem o medo de nos sentirmos obrigados a fazer algo sem antes a gente achar que está pronto para isso. Se você quer realmente que ele comece a falar com você sobre o consumo de álcool dele, você vai precisar melhorar suas habilidades de comunicação. Porque é normal que a pessoa ache que está abordando de uma forma correta, mas que acabe caindo naquelas mesmas armadilhas, que acabem até mudando uma palavra ou outra, mas que a forma do diálogo seja sempre a mesma. E quando as coisas não dão certo, acabar culpando simplesmente o outro por não ceder ou por não gostar de ouvir e acabar não trazendo essa postura colaborativa para o diálogo. Reagir assim, às vezes falar dessa forma tão espontânea, de palestrar, de argumentar, pode até ser instintivo, pode até ser uma tendência nossa a reagir assim quando a gente está muito frustrado, irritado com alguma coisa. Mas nós precisamos ter a intenção real de modificar essas respostas comportamentais nossas, modificar as formas que a gente comunica o que a gente precisa para o outro, para facilitar com que o outro discuta as coisas com a gente. Mas para melhorar suas habilidades, é muito importante que você preste atenção para a forma com a qual você se comunica. Você precisa ter essa autocrítica para você saber em que ponto você está, onde é que você não tem acertado tanto e aonde você precisa melhorar. Ah, Vitor, mas como que eu vou resolver isso? Existem técnicas de comunicação que são validadas pela ciência, que os psiquiatras e psicólogos ensinam para os seus pacientes. Com os meus pacientes no meu consultório, eu costumo ensinar bastante essas técnicas. Porque quando o familiar se comunica de uma forma mais efetiva com o alcoolista, todo o relacionamento com o alcoolista melhora. E aumenta muito a colaboração nesse relacionamento. E de onde vêm essas técnicas? De abordagens de psicoterapias comuns, que provavelmente existem na sua cidade ou próximo. Linhas teóricas como terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, são as mais comuns que você pode encontrar na sua região. E esses terapeutas vão poder ajudar você a aprender a se comunicar de uma forma mais efetiva. Mas aqui eu vou começar a te dar algumas sugestões de como começar a melhorar isso na sua vida já. Você pode começar avaliando o cenário. Por exemplo, você não vai tentar começar a conversar com ele quando ele estiver embriagado ou saindo para beber. Talvez esses não sejam bons momentos, porque nesses momentos é provável que ele não esteja receptivo para conversar sobre qualquer assunto sério, ou até mesmo quando você não estiver em boas condições. Por exemplo, se naquele dia você está de mau humor com alguma coisa, ou você está sentindo muita raiva por alguma coisa que ele fez, são momentos em que a tendência é levar a conversa para um conflito. Então não são momentos bons para você começar a falar de um assunto tão delicado. Então, até mesmo adiar algumas conversas pode ser uma forma muito efetiva para melhorar a comunicação de vocês. Não que precise ter um momento perfeito, porque isso talvez nunca ocorra, mas a ânsia de querer resolver tudo num dia só também atrapalha. As coisas não são resolvidas de uma hora para outra na vida. As pessoas não mudam da noite para o dia. Então não existe uma urgência para você ter que falar naquele momento exclusivamente. Essa mudança ocorre num processo em que agir de uma forma correta vai colocar esse processo num bom andamento. Então é necessário observar se o momento é adequado e se as condições são favoráveis para vocês terem essa conversa. E quando você for conversar, perceba que perguntas abertas são muito melhores do que perguntas fechadas. Quando você faz perguntas fechadas como: você não acha que anda bebendo demais? Ele só poderá responder sim ou não, e a conversa se encerra por aí. Além de que cria um clima de interrogatório, que naturalmente vai colocar o outro na defensiva. Procure fazer perguntas abertas, como por exemplo: o que você achou da festa de ontem? Porque esse tipo de pergunta dá oportunidade e estimula um diálogo em que ele possa falar sobre o que ele tem pensado a respeito das coisas. E a prioridade
não deve ser convencer o outro, deve ser manter um bom diálogo. Porque se quando vocês conversam, você ou ele sempre ficam na defensiva, só querendo defender o próprio lado, sem ouvir o outro, isso só vai gerar mais conflitos e distanciamento entre vocês. Irá gerar uma postura competitiva, e a competição prejudica a capacidade que vocês vão ter para contarem um com o outro para resolver os problemas. O esforço para manter a relação e o diálogo positivos vale muito a pena, porque no longo prazo permite que você realmente seja ouvida e que vocês possam colaborar um com o outro. Então essas são algumas dicas de como se comunicar melhor. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, vai ter vídeo novo toda quinta e sábado. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!